Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Aprendendo com Jesus. Hoje, dia 10, o título é Aprendendo a Orar. O escritor relata que em um determinado dia, Jesus estava orando em um certo lugar. Veja bem que não há especificações nem do dia e nem do lugar. Mas, quando ele terminou a sua oração, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Então Jesus disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 4. Lembrando que Jesus estava ensinando um modelo de oração. Isso não significa que sempre que formos orar, devemos repetir as mesmas palavras. Vamos refletir em alguns pontos dessa oração que Jesus nos ensinou? Vamos lá. Primeiro ponto. Jesus ensinou que a nossa oração deve ser iniciada com a adoração. Lembre-se, santificado seja o teu nome. Nós precisamos entregar ao Senhor a honra e a glória que Ele merece. Segundo ponto. Ele nos ensinou que devemos pedir ao Pai que cumpra a sua vontade em nós e não a nossa própria vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceiro ponto. Jesus nos ensinou que devemos pedir o pão de cada dia. O que isso significa? Significa que devemos viver o hoje. E não devemos nos preocupar com o amanhã, pois o Senhor já está cuidando dele. Leia Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Quarto ponto. O Senhor nos ensinou que para sermos perdoados, nós precisamos perdoar o nosso próximo, aquele que nos feriu. Como já falamos antes, não é uma tarefa fácil, mas esse é o ensinamento do Pai para nós. Por isso, devemos nos esforçar para aplicá-lo em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todo o que nos deve. Aleluia. Quinto e último ponto. Jesus nos ensinou que devemos pedir ao Pai que nos livre das tentações. Porém, precisamos lembrar que devemos fazer a nossa parte, que é fugir do mal. Leia Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós fazemos a nossa parte, nos sujeitando ao Senhor e resistindo às tentações, consequentemente, o inimigo fugirá de nós. Veja outro ensinamento do Senhor, do Senhor Jesus, sobre a oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de o pedirdes. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Jesus nos ensinou que precisamos ter momentos de oração com o Pai em secreto. Ou seja, precisamos buscá-lo a sós. Afinal, a nossa comunhão com o Pai é individual. Cada um precisa ter a sua. Outro ensinamento que ele nos deu é que não devemos repetir as mesmas palavras. Afinal, a oração que ele nos ensinou é apenas um modelo. Mas quando formos falar com ele, devemos dizer aquilo que está em nosso coração. Devemos conversar com ele, como conversamos com o melhor amigo, pois é isso que ele é, pai e melhor amigo. E aqui, amados, eu quero abrir um rápido parêntese, porque oração é algo que gera comunhão com o Pai, é algo que nós necessitamos. Da mesma forma que o nosso corpo físico, ele precisa de água, ele precisa de alimento, o nosso espiritual, ele precisa de oração, de leitura, estudo da palavra. Nós precisamos entender que para nós termos uma vida espiritual sadia, forte, nós precisamos priorizar o nosso tempo de intimidade com o Senhor. E quando eu uso a palavra intimidade, eu estou falando de tempo a sós com o Senhor. É muito bom buscar ao Senhor junto com muitas outras pessoas, como a Bíblia ensina. Há tempo para todas as coisas, mas nós precisamos de um tempo a sós com o nosso Pai. É aquele tempo em que você derrama diante dele tudo que o seu coração ele está sentindo. E é nesse lugar que você ouve a voz do Senhor. É nesse lugar de intimidade. E quando eu falo de lugar, eu não falo de um espaço físico, mas eu falo de um momento em que é só você e o Senhor. Em que você se desconecta, sabe, das coisas deste mundo, deixa um pouquinho de lado. Deixa um pouquinho de lado as suas obrigações. E naquele momento você é apenas filha. Uma filha amada que deseja ardentemente falar com o Pai e ouvir a sua voz. Nós precisamos sim, amadas, ter esse momento com o Senhor todos os dias. Pode ser 1, 2, 3, não importa, mas nós precisamos, porque são esses momentos em que nós nos derramamos diante do Senhor, que a gente libera tudo aquilo que muitas das vezes sufoca o nosso coração, que muitas das vezes tira a nossa alegria. Então, eu não sei como está a sua vida hoje de oração. Eu não sei como está a sua vida hoje com relação a esse a sós com Deus. Mas eu quero te dizer, se por algum motivo você parou de ter isso, de ter essa intimidade com o Pai, eu te aconselho, volte. Porque há um vazio dentro do coração do homem e da mulher que só pode ser preenchido pela presença do nosso Pai. Então, volte hoje para esse lugar de intimidade, porque o Pai, ele continua lá te esperando. E aqui para finalizar, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. O Pai não deseja ouvir uma oração com palavras bonitas. Ele não está preocupado com isso. O que ele deseja ouvir são palavras sinceras. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento. Eu não preciso chegar diante do Senhor, do meu paizinho, e querer falar muito bonito para chamar a atenção dele. Até porque não é isso que chama a atenção dele. O que chama a atenção do Senhor é um coração sincero. Aleluia. Perguntas para refletir. Diante de todo esse ensinamento, como está minha vida de oração?
Reflita, amada, sobre isso. Nessa primeira pergunta, como está a sua vida de oração? Segunda pergunta, minha comunhão com o Pai tem sido minha prioridade? É outro ponto que nós precisamos refletir todos os dias. Terceira e última pergunta, quanto tempo do meu dia tenho usado para estar em oração diante do Pai? Amadas, são 3 perguntas simples, mas que necessitam de uma atenção da minha e da sua parte, porque a presença do Senhor, buscá-lo, deve ser a nossa prioridade. E aqui, o nosso versículos para reflexão. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo áudio.